Inclusive, já vou receber aqui mais um entrevistado. Você pode participar deixando a sua avaliação, o seu comentário lá no chat da nossa transmissão do YouTube. Comigo agora eu recebo o CEO da Câmara Americana de Comércio para o Brasil, Abraão Neto. Boa tarde, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Jovem Pan News, aos nossos estúdios. É um prazer, Rafaela, muito obrigado e boa tarde a todos os que nos acompanham. Eu já começo perguntando a sua visão a respeito aí dos possíveis impactos, desdobramentos, né, da agenda econômica norte-americana a partir do ano que vem sobre a gestão de Donald Trump. Olha, acho que essa é uma questão que precisa ser colocada em perspectiva. E a perspectiva é a seguinte: a cada 2 anos existem eleições ou no Brasil ou nos Estados Unidos. Então, a alternância de governos é mais uma regra do que uma exceção na relação bilateral. E sempre que essa alternância acontece, as empresas, os agentes políticos estão e têm o dever, estão já preparados para fazer as adaptações e os ajustes de prioridades necessários. Com o novo governo nos Estados Unidos, que se inicia agora em janeiro, eu acho que do ponto de vista do Brasil, é importante se acompanhar questões que não afetam diretamente, não tocam diretamente ao Brasil, que é, por exemplo, o comportamento das políticas econômicas nos Estados Unidos e como isso vai afetar inflação e juros nos Estados Unidos e, por consequência, o mundo todo. Existem questões geopolíticas importantes, algumas que vão nos trazer desafios, outras, por exemplo, que podem gerar mais oportunidades em razão da disputa, por exemplo, da China com os Estados Unidos, e o Brasil podendo ocupar novos espaços em relação a isso, e também, obviamente, do ponto de vista comercial e econômico, o que tem acontecido nos últimos anos é um crescimento do comércio de bens, crescimento do comércio de serviços, crescimento dos investimentos americanos no Brasil e brasileiros nos Estados Unidos. Existe muito interesse empresarial, econômico, de que esse movimento continue. E eu acho que esse interesse é um interesse muito forte para ajudar em mais aproximação entre Brasil e Estados Unidos. Agora, vai depender esse interesse de uma série de variáveis, né? Naturalmente, que vão se apresentar e que a gente vai conhecer o teor a partir do ano que vem. Muitas vezes também o discurso de campanha nem sempre vira realidade na proporção que se apresenta, né? E o que a gente conversou até agora e veio compreendendo do time de especialistas que passaram aqui pelos estúdios da Jovem Pan News é que você pode encarar essa questão de 2 maneiras, né? Tanto com o temor de riscos de setores que possam sofrer consequências por algumas medidas para o desenvolvimento interno dos Estados Unidos, quanto também de novas oportunidades que podem surgir aí a partir dessas medidas. E há ainda o canal do diálogo, né, diretamente, para atenuar, de repente, remédios que possam se apresentar de maneira mais amarga a partir do ano que vem. É isso, eu acho que eu não teria uma visão binária da relação bilateral, né? É uma relação extremamente sofisticada, complexa e de longa data. A gente está comemorando em 2024 200 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e Estados Unidos, que são relações ininterruptas e que com uma grande estabilidade. Então, nós temos, acho que um grau institucional de relacionamento bastante maduro. O que é preciso, diante das decisões e políticas que vão ser adotadas no lado americano e que a gente vai conhecer, saber navegar bem nesse cenário, né? Eu acho que é prudente olhar, obviamente, quais são os riscos, quais são as oportunidades, mas não considerar nada como dado, né? Eu acho que tem um trabalho importante e o papel empresarial conta muito nesse momento. E, de novo, existe interesse grande e um número grande de empresas americanas no Brasil, existe um interesse grande, um número grande de empresas brasileiras nos Estados Unidos ou que têm relação, exportam, importam, investem, atraem investimentos com os Estados Unidos. Isso não é um dado que não conta e não conta de maneira relevante para o futuro, para o direcionamento do futuro do nosso relacionamento. Esses relacionamentos se dão de boa maneira, há abertura, há diálogo, né? Há interesse em manter essas parcerias comerciais de bom grado, de boa forma. Há abertura
né, para que a gente tenha ali, de repente, alguma manutenção de cenários como se apresentam hoje, em termos de manutenção de negociações mesmo comerciais? Olha, do ponto de vista empresarial, nunca se houve tanta relação, nunca houve tanta venda brasileira para os Estados Unidos. A gente está num período de recorde, esse ano deve ser recorde das vendas, das exportações brasileiras de bens, recorde das exportações brasileiras de bens industriais. Acho que esse é um outro ponto fundamental. A gente está aqui na Casa da Indústria do Paraná e os Estados Unidos são hoje o principal destino de exportações de bens industriais do Brasil. Com dados crescentes, com números crescentes. Então, se o Brasil quer, se propõe a ter mais indústria, ter mais participação da indústria no PIB do Estado e do Brasil, e ter mais participação da indústria no comércio exterior brasileiro, os Estados Unidos fazem parte dessa equação. E a gente precisa encontrar a melhor maneira de ter uma relação construtiva. Eu acho que o setor empresarial é uma força que ajuda muito numa construção positiva entre Brasil e Estados Unidos. Do ponto de vista político, a gente tem estruturas profissionais do lado americano e brasileiro que vão encontrar bons canais de relacionamento. A gente tem mecanismos estruturados na área de energia, de comércio, de defesa e vários outros setores que acontecem há anos e continuarão acontecendo. E do ponto de vista do mais alta representação política, a gente espera que possa haver um entendimento pragmático e maduro. Essa questão do relacionamento político, acho que é um ponto de dúvida de muita parcela empresarial em relação ao futuro a partir do ano que vem. Então é importante que você traga, né, que as câmaras setoriais, por exemplo, as representações de determinados segmentos têm diálogo firme e consistente para dar continuidade às parcerias comerciais estabelecidas. E que muitas vezes isso acontece para e passo, né? Independente ali a questão das relações presidenciais, por exemplo, que podem ter ali oscilações, relacionamentos melhores ou não tão bons assim, mas que há um estabelecimento, digamos assim, da parte técnica que trata ali das questões comerciais e que isso tende a prosseguir sem grandes impactos. E esses setores devem fazer a sua opinião ser levada para os seus respectivos governos. Eu tenho percebido aqui no Brasil um conjunto muito representativo de setores que tem transmitido a mensagem da importância da relação bilateral, do desejo de continuidade de um relacionamento ganha-ganha e acho que com uma abertura importante do lado governamental que tem o mesmo desejo. É importante para o Brasil ter um bom relacionamento com a maior economia do mundo, manter o seu fluxo de comércio de mais de 100 bilhões de dólares por ano com os Estados Unidos e, do lado de investimentos, o estoque de investimentos americanos no Brasil é de mais de 350 bilhões de dólares. É 1/3 de tudo que o Brasil tem de investimento estrangeiro. Então, está no interesse de ambas as partes. Eu estou, obviamente, ressaltando o interesse do lado brasileiro, mas há interesse americano de se ter um bom relacionamento com o Brasil também. Dou um dado que para essa futura administração parece ser muito relevante, que é de superávit. Os Estados Unidos têm, em relação ao Brasil, o 6º maior superávit do mundo. Então, é uma relação significativa na perspectiva americana também. Eu achei interessante que você trouxe, inclusive, o dado de crescimento dessas relações comerciais nesse ano, né, como um dado recorde. A gente consegue trazer uma justificativa, o cenário econômico, houve um crescimento de relacionamento mesmo entre o empresariado brasileiro, colocando os seus negócios ali para esse mercado. Como é que a gente poderia trazer esse resultado? Me chamou muito a atenção que você destacou. Bem, o cenário econômico é determinante. O mercado americano está crescendo. As políticas que foram adotadas pelo Congresso americano nos últimos anos são políticas de expansão da produção e do consumo industrial americano, e o Brasil tem conseguido aproveitar esse crescimento e, com isso, aumentar as suas exportações de uma maneira muito diversa e uma maneira concentrada em bens de alto valor agregado e alta intensidade tecnológica. É a pauta mais nobre que se pode ter no comércio internacional. Então, economia,
o fato das empresas brasileiras terem relacionamentos já estabelecidos há muito tempo com os Estados Unidos e, portanto, estão em uma boa posição para aproveitar esse crescimento, o próprio câmbio, tudo isso ajuda a se ter um bom desempenho comercial. Estou descobrindo muitas coisas aqui, porque em geral tem aquele discurso que a gente importa ou exporta a matéria-prima, né? Exporta a matéria-prima sempre, né? Sem ter a transformação, enfim, com o produto desvalorizado. E aí você está trazendo aqui um cenário completamente diferente em relação a essa negociação comercial que acontece com o Brasil e os Estados Unidos. A gente exporta para os Estados Unidos, dentro da categoria de bens industriais, tem máquinas e equipamentos acabados, tem produtos acabados e tem também insumos. Então, por exemplo, o Brasil é um exportador importante do setor siderúrgico, que é um insumo industrial utilizado no mundo todo. O Brasil exporta partes e peças de avião, e esses aviões são montados nos Estados Unidos, assim como o Brasil importa. A nossa pauta de importação também dos Estados Unidos é majoritariamente de bens industriais, tanto acabados como bens da indústria de transformação. E vai bem também? E vai muito bem, crescente. Tanto as exportações brasileiras como as importações são crescentes. A gente deve ter recorde de exportação e deve estar muito próximo dos valores históricos mais altos de importação também. Inclusive, tudo que tem crescido, se a gente olhar de novo na ótica industrial, tudo que o Brasil tem crescido de exportação industrial para o mundo, 40% acontece sendo puxado pela economia americana. Então, é um parceiro valioso, tem atores muito ativos dos dois lados, um setor empresarial muito interessado. Tenho certeza que isso vai ser levado em consideração e vai ajudar num relacionamento positivo. Muito bem, agora são 3h23. Quero agradecer imensamente a sua presença, a sua entrevista aqui comigo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado.